Escolha a opção correta. Se cosseno de x vezes tangente de x é menor do que zero, então o ângulo x pertencerá a que quadrante, ou pode pertencer a que quadrante? Vamos então explorar a inequação que ali temos. Cosseno de x vezes tangente de x terá de ser menor do que zero. E isto acontece em que quadrantes? Quando o x pertence a que quadrantes? Bom, poderemos resolver este exercício de duas formas diferentes. Eu vou aqui até apresentar as duas abordagens. Uma é mais simples para este caso, mas não é tão genérica. Ou seja, se aqui no lugar da tangente tivesse, por exemplo, um outro seno, já não era permitido fazer a simplificação que vou fazer agora. Então, algo que poderíamos fazer aqui era o seguinte: aplicar aqui a fórmula da tangente, que é seno sobre cosseno, e simplificar o que aqui temos, não é? Menor do que zero. Este cosseno a dividir por cosseno dá 1, e como dá 1, ficamos com 1 vezes seno, não é? Costuma-se dizer até que corta porque dá 1. Cosseno de x a dividir por cosseno de x dá 1. Temos a garantia que o cosseno de x é diferente de zero, porque senão também não existiria tangente, não é? Portanto, este ângulo aqui não pode ser π sobre 2. π sobre 2 ou π sobre 2 mais kπ. Bom, então ficamos com seno de x menor do que zero. Ou seja, ter esta inequação inicial ou ter esta é a mesma coisa e, portanto, bastaria apenas analisar onde é que o seno é negativo. Ora, isso nós temos bem presente através do círculo trigonométrico. Nós sabemos perfeitamente que o seno é negativo em que quadrantes? Vamos aqui analisar. Este é o eixo dos senos, ok? E nós sabemos perfeitamente que, até já estudamos a tabela de sinais, o seno no primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante é positivo, no terceiro e no quarto é que terá valores negativos, ok? Está aqui um valor negativo, e se tiver um ângulo aqui no quarto quadrante, também terei aqui um valor negativo, ok? O seno é negativo no terceiro e quarto quadrante, ou seja, isto é verdade se x pertencer ao terceiro ou quarto quadrante, ok? Portanto, a resposta certa será a D. No entanto, eu vou fazer aqui uma outra abordagem, porque poderia não ser possível aplicar aqui esta fórmula, no caso de eu ter, por exemplo, aqui um seno. Então, poderíamos estudar os sinais desta multiplicação, não é? Nós poderíamos analisar o seguinte: no primeiro quadrante, o que é que vai acontecer? O cosseno é positivo ou negativo? Bom, no primeiro quadrante o cosseno é positivo, não é? Se fizerem um ângulo aqui no primeiro quadrante, veem que o cosseno dá positivo. E a tangente? A tangente também é positiva. Então, positivo vezes positivo dá positivo. Isto não me interessa, eu quero menor do que zero. No segundo quadrante, será que me interessa? O cosseno no segundo quadrante é negativo. Se fizerem um ângulo aqui no segundo quadrante, dá um cosseno negativo, não é? A tangente, por sua vez, também é negativa. Reparem, imaginem um ângulo aqui no segundo quadrante. Se projetarem depois no eixo da tangente, que é este eixo aqui, deixem-me só aqui representar também no instante, já agora. Temos então aqui o eixo da tangente, ok? Aqui é onde vemos os valores da tangente. Portanto, um ângulo aqui no segundo quadrante, projetamos para este lado e vai cortar a tangente aqui num valor negativo. Portanto, no segundo quadrante a tangente também é negativa. Ora, menos vezes menos dá positivo, portanto também não me interessa. No terceiro quadrante, o que acontece é que o cosseno é negativo. Reparem, este ângulo está aqui no terceiro quadrante, tem um cosseno aqui negativo. E a tangente é positiva. Reparem, este ângulo que está aqui no terceiro quadrante, se eu projetar ali no eixo da tangente, dá um valor positivo, não é? Portanto, aqui fica positivo. Logo, menos vezes mais realmente dá menor do que zero. Ou seja, o terceiro quadrante verifica esta inequação. O quarto quadrante, portanto, no quarto quadrante o cosseno é positivo. Reparem, tem aqui um valor positivo, o cosseno deste ângulo, e a tangente é negativa. E, portanto, temos o cosseno positivo vezes a tangente negativa, que também dará menor do que zero. Então, teríamos esta situação que verifica e esta também, terceiro e quarto quadrante, ok? Bom, ficamos então por aqui. Até uma próxima!